Salmo 125, irmãos. O que é confiar? O que significa confiança? De acordo com o dicionário, é pôr algo, alguém ou a si próprio sobre a guarda ou os cuidados de outra pessoa, instituição ou qualquer outra coisa do tipo. Como, por exemplo, eu confio a vocês as chaves da minha casa. Ou entregar algo a alguém a responsabilidade de um trabalho, de uma missão. Por exemplo, eu confio a vocês a educação do meu filho. Em última análise, confiar é se sentir seguro. Mas o que é estar seguro? Estar seguro é certeza, é convicção. É um estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais. É também uma situação em que não há nada a temer. Pode ser definido também como condição ou caráter do que é firme, do que é seguro, do que é sólido ou daquele com quem se pode contar ou em quem se pode confiar. Nessa manhã, irmãos, nós aprenderemos a confiar no lugar certo, ou a confiar na pessoa certa. E seremos lembrados por este salmo, o Salmo 125, sobre a nossa suprema segurança. Fechemos os nossos olhos antes de irmos ao texto e vamos clamar pela iluminação do Senhor nessa manhã. Senhor, nós oramos sabendo que nós somos dependentes de Ti. Oramos sabendo que nós somos insuficientes e precisamos do iluminar do Teu Espírito Santo. Carecemos, Deus, do Teu avivamento nessa manhã, onde o Senhor aquece os nossos corações por meio da pregação e o Senhor nos lembra de que há uma esperança e essa esperança está guardada com o nosso Redentor. Nós te pedimos que a suprema segurança dos crentes seja exalada por meio da pregação desta manhã. Nós precisamos, Senhor, lembrar de que em Ti nós estamos seguros. E para isso eu te peço, Deus, nessa manhã, me use como um canal, um arauto do Rei, onde proclama o Evangelho por meio do Salmo 125. Eu preciso de Ti nessa manhã, Senhor, para que o Teu Evangelho seja verdadeiramente exposto e a Tua igreja seja edificada. E nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Esse, irmãos, como bem temos retratado e repetido domingo após domingo, é um salmo de peregrinação. Eu prefiro que nós chamemos ele de os Salmos dos Peregrinos. Quando olhamos para estes salmos, o que precisamos ter em mente é que eles eram cantados na trilha rumo a Jerusalém pelo povo de Israel. E como estamos aprendendo domingo após domingo, é que sempre havia um motivo ou um tema exposto no salmo que o autor gostaria que o povo de Israel aprendesse enquanto cantavam a salmodia. Vimos já sobre quem é o fiel guarda dos homens. Vimos quem é o protetor e o libertador do povo de Deus. Aprendemos a manter os olhos fixos no lugar certo. Vimos domingo passado sobre a verdadeira adoração do povo de Deus. E hoje, irmãos, o salmista, por meio desse cântico, quer nos ensinar sobre a suprema segurança dos crentes em Jesus Cristo. Essa suprema segurança nós podemos encontrar no Deus que é onisciente através do versículo 1. Essa suprema segurança é manifesta também no Deus que é onipresente por meio do versículo 2. E por fim, nós veremos que essa suprema segurança de todos os crentes se dá exclusivamente no Deus que é onipotente. Vejamos o que diz a palavra de Deus no versículo 1. Ouçam com fé, irmãos. Ouçam com fé.
Vejamos o que diz o salmista, versículo 1, Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Eu volto a perguntar, irmãos, o que é confiar? Só que agora é com um complemento na pergunta, o que é confiar no Senhor? Agora nós veremos a confiança de acordo com as Escrituras. Confiança no Senhor, segundo o sábio Salomão, no capítulo 3, do livro de Provérbios, é não se apoiar no seu próprio entendimento. É reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. É temer aquele em quem dizemos confiar. Se eu digo que eu confio no nosso Senhor, eu devo temê-lo. E qual o resultado dessa confiança? Qual é o resultado de confiarmos no Senhor? É vigor, é saúde, é remédio, é cura para as nossas feridas, é alívio para os nossos sofrimentos. Quando dizemos confiar no Senhor, nós estamos nos apegando a essa cura para as nossas feridas e esse alívio para os nossos sofrimentos. Quando estamos com medo, nós confiamos. Quando confiamos, nós somos mais que felizes. Quando confiamos, somos abençoados pelo Senhor. E suas palavras são dignas de confiança porque são verdadeiras, não são palavras de homens. Nós prosseguimos firmes, como os que estão peregrinando a Jerusalém, sem abaixar a nossa cabeça, mas olhamos para frente, olhamos para o alto, firmes da nossa esperança em Cristo Jesus. As palavras de Deus são dignas de confiança, porque Deus é fiel e justo em tudo o que faz. Confiar nos seus conselhos nos garantem sabedoria do alto. Deixemos, irmãos, de confiar em pessoas importantes. Eles são mortais e não podem garantir em nada a nossa segurança. Confiar em homens em momentos de dificuldade é como mastigar com um dente estragado. É como andar com o pé aleijado. Ou querer se esquentar num dia frio tirando a própria roupa. Essa confiança é vã. Essa confiança em homens é vã. Porém, a confiança em Deus é como ouro refinado em fogo. Não se esvai, mas permanece para sempre. A confiança desse Deus foi comprada por um trabalho perfeito de vida e de morte. Nós confiamos porque Ele é real e vivo. Confiamos porque no terceiro dia Ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai. E por confiarmos no Senhor, nós não somos abalados. Por confiarmos nesse Senhor, nós continuamos firmes para sempre. Deus nos faz como o Monte Sião, concedendo-nos fortaleza espiritual, irmãos, para resistirmos diante da perversidade do sistema. Nossa resistência será como esse monte, sólida, sem perder a firmeza, não esmorecemos, não há oscilação, agitação, rebuliço e perturbação por aqueles que confiam no Senhor. Não somos movidos como o vento de um lado para o outro. Nós permanecemos onde nós iniciamos, na esperança do nosso Senhor. Para sempre, assim são os que confiam no Senhor. Nós vimos o que é confiar em Deus, e agora eu pergunto a vocês, meus irmãos, vocês confiam nesse Deus? Vocês confiam nesse Deus que faz com que vocês permaneçam firmes em todas as circunstâncias das suas vidas? Mateus capítulo 7 vai nos dizer que a casa construída sobre a rocha, fazendo uma alusão a Cristo Jesus, não se abala, não se esvai. Cai a chuva, sobem os rios, ultrapassam os ventos e ela não se abala. Você pode dizer o mesmo de você? Você pode dizer que a sua vida está construída sobre a rocha que é Jesus Cristo? Você se sente firme, meu irmão? Você pode dizer como um salmista, eu estou firme na minha confiança no Senhor?
Você poderia dizer que a notícia de uma enchente te deixaria em paz? Que a morte de um ente querido manteria firme, mesmo te deixando triste? Que a incerteza do amanhã o faria um deitar em paz e tranquilo? Se não, se tudo isso te deixa com o coração como um mar revolto, que se agita sem saber a sua direção, você não tem confiado no Senhor. Você não tem confiado no Senhor das Escrituras. É isso que o texto está dizendo. Não é o que eu digo. Se nós somos como o vento, disperso por qualquer doutrina, nós somos os que precisam de arrependimento nessa manhã. Porque nós não temos confiado no Senhor das Escrituras. Irmãos, prédios e estruturas estão sob a mão dos cálculos dos homens. Mas a igreja, essa estrutura composta por pessoas, está sob a mão do Criador. Ela não desmorona, ela não se esvai, porque é o Senhor quem a sustenta. Podemos ter ciência sobre todas as coisas, do início ao fim. Nós podemos confiar que Ele sabe até onde todos nós podemos suportar. Ele calculou a nossa instabilidade e sabe até onde podemos aguentar. Por isso, os nossos fardos não são maiores do que nós não possamos carregar, irmãos. Confie no seu Deus e você estará seguro. Confie no Deus das Escrituras e você estará seguro. Se vimos que a confiança nesse Senhor, essa suprema segurança se dá pelo Deus que sabe todas as coisas, pelo Deus que é onisciente, nós veremos agora também que essa suprema segurança de todos os crentes se dá pelo Senhor que é onipresente, o Senhor que está em todos os locais. Vejamos o que diz o versículo 2 do Salmo 125. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Jerusalém, irmãos, era caracterizada por ficar localizada sobre montes. Temos o Monte de Sião, como nós vimos no versículo 1, temos o Monte das Oliveiras, o Monte Moriá, ou seja, Jerusalém, aos olhos dos judeus, era envolta por montes. E como bem sabemos, irmãos, os montes são caracterizados por seus relevos, né? Que se elevam acima do terreno que os circunda. Ou seja, ao redor de Jerusalém era normal enxergarmos alguns montes. Para o judeu da época era normal eles estarem em Jerusalém e o que eles enxergam ao seu redor são montes. É dessa maneira que o salmista enxerga o cuidado de Deus. O cuidado de Deus diante dos olhos do salmista é como esses montes que estão cercando Jerusalém. Assim como Jerusalém é cercada por montes, sem espaço para brechas, mas totalmente envolta por montes, assim está o Senhor ao derredor do seu povo. Aos mais antigos aqui, quando ficávamos sem ter o que fazer no computador, os irmãos lembram? Nós íamos para o Paint, traçávamos algumas linhas, alguns círculos, fazíamos desenhos, e quando nós pegávamos o spray e clicava, se tinha uma brecha na linha, o arquivo todo era pintado. Mas de maneira muito diferente, irmãos. Quando se trata do cuidado do Senhor, não há espaços para brechas que Deus não saiba e Deus não permita. Não há espaço na nossa vida que Deus não diga, eu estou aqui e sigo cuidando de você. Deus não é pego de surpresa, poxa, deixei escapar aqui, as coisas fugiram do controle. Ele habita em todo lugar, por meio do seu Espírito, vendo o seu povo. Deus é onipresente, irmãos. E o compromisso de Deus de fortalecer e cercar o seu povo não é uma promessa de lhes dar uma vida fácil. Sem oposições, nem sofrimentos, nem perturbações. Deus jamais promete algo assim ao seu povo. Ele nunca nos promete que passaremos pela vida ilesos e livres dos efeitos negativos da queda. Pelo contrário, é em meio a esses efeitos que Ele estará conosco todos os dias. O Salmo 139 vai nos dizer que quando nos sentamos e quando nos levantamos, lá está o Senhor.
Ele observa o nosso andar e o nosso deitar e conhece todos os nossos caminhos. Ele nos cerca por todos os lados e sua mão está sobre a igreja. Eu pergunto, há motivo para temermos diante desse Deus que é presente em todos os momentos? Há motivo para nos sentirmos seguros por um cuidado tão perto como o do nosso Senhor? A resposta é não, meus irmãos. Para onde nós nos ausentaríamos do Espírito de Deus? Para onde fugiríamos da sua face? Se estamos no mais alto céu, no mais profundo abismo, lá está o Senhor. Lá está o Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Onde quer que estejamos, a mão do Senhor vai estar ali para nos guiar e para nos sustentar. E esse cuidado, irmãos, é agora, é hoje. É nesse dia, é onde o povo de Deus, você pode confiar que esse cuidado é agora. Você pode se sentir seguro hoje. E é para sempre. É para sempre porque o Senhor vai assegurar que o seu povo continue seguro até os últimos dias da sua vida. É eterno, irmãos. O cuidado do Senhor é eterno, é atemporal, é presença constante em todos os locais. Estamos seguros porque o nosso Deus é Deus conosco. O Espírito Santo é presente aqui nessa reunião, irmãos. Peçamos a Ele neste dia que nos lembre dessa verdade e que nos dê novamente a alegria da nossa salvação. E que conserve em nós o desejo da obediência à palavra que está sendo pregada pelo pregador. Que Ele nos lembre, irmãos, que Ele é o nosso verdadeiro seguro. Ele é a nossa suprema segurança. E essa segurança é revelada a nós por meio da onipresença do nosso Deus. Pode um pai ou uma mãe abandonar o seu filho. Mas Deus, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, está ao redor do seu povo todos os dias. Você não está sozinho. Essa é a mensagem do salmista. Você não se encontra sozinho diante das circunstâncias. Olhe para os montes, irmãos. Olhe para a cruz. Olhe para o Senhor nessa manhã e confie nas suas benevolências e na sua graça que se estende sobre nós. Você está seguro. Descanse no Senhor. Encontre descanso na sua salvação. Sabe o que acontece todo domingo nessa manhã, irmãos? Todo domingo, quando nós nos reunimos, nós podemos descansar. Nós podemos descansar. No trabalho a gente não descansa. Durante a semana a gente não encontra descanso, mas quando a gente senta, quando a gente canta, quando a gente ora, a gente pode descansar. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor não dormita. O nosso Senhor não fecha os olhos diante do seu povo. E aqui nós podemos nos encontrar seguros, porque o nosso Senhor está nos assegurando dessa presença por meio do seu Espírito. Você pode encontrar descanso nessa manhã, meu irmão. Descanso porque o Deus que não dormita está no nosso meio. Descanso porque esse cuidado é constante e sem falhas. Nós estamos seguros no Senhor. Senhor, que o Senhor nos lembre nessa manhã a esvaziarmos o nosso ego e a confiarmos na suficiência da cruz de Cristo. Que Ele nos encha do seu amor e nos ajude a confiar mesmo quando a nossa confiança nos faltar. Que Ele nos ajude a enxergar mesmo quando o nosso olhar falhar em ver a sua presença nas nossas vidas todos os dias. É todos os dias que a presença do Senhor está no meio do seu povo. Se vimos, irmãos, que essa suprema segurança está e se dá pelo Deus que é onisciente, pelo Deus que é onipresente, nós veremos agora que ela se dá também pelo Deus que é onipotente, o Deus que é poderoso, o Deus que guarda o seu povo. E nós veremos isso dos versos 3 ao verso 5. Volte os olhos para o texto. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz
sobre Israel. A palavra aqui, irmãos, no versículo 3, cetro, ela pode ser facilmente traduzida por poder ou por governo político. E, evidentemente, o salmista está escrevendo numa época quando Israel estava sob o governo de um rei que era ímpio. Talvez até um rei que fosse estrangeiro e não fosse judeu. Não seria surpresa que a impiedade estivesse começando a permear no meio da sociedade. Imaginem, um rei que é ímpio, você não espera que haja justiça na sociedade. Em decorrência disso, está se tornando cada vez mais difícil viver como parte do povo de Deus. O salmista vai tratar agora sobre a impiedade dos ímpios, mas não a que vem dos de fora, da que vem de fora dos muros de Jerusalém, mas dos reis que governam o povo de Deus, ou seja, a impiedade que vem de dentro da igreja, de dentro do povo de Deus. E o texto aponta que os governantes não permanecerão. Eles tombarão aqueles que governam a igreja, aqueles que governam o povo de Deus. Se são falsos profetas, se enganam as ovelhas de Cristo, eles não permanecerão, eles cairão. E é interessante, irmãos, porque o Salmo inicia dizendo que os que confiam no Senhor não são abalados. Contudo, os que confiam na força do próprio braço, como os reis ímpios, eles tombarão, eles não permanecerão na terra dos justos. Seja os reis da época ou seja os líderes atuais. Eles não permanecem em Sião, eles não permanecem na igreja. O Senhor guarda o seu povo em todos os tempos. Nós poderíamos fazer uma alusão aqui sobre o cetro dos ímpios. É como nós vemos no nosso mundo hoje, irmãos. A agenda violenta do conformismo. A agenda violenta onde a sociedade na qual vivemos espera que todos nós aprovemos esse padrão de moralidade, né? Ou a falta desse padrão. Nós somos levados e incumbidos, impelidos pela sociedade a aceitar, a nos conformarmos com a verdade que eles dizem ser verdade. Em graus diferentes, esse cenário também é um exemplo de viver sob aquilo que o salmista chama de cetro dos ímpios, ou sobre o governo dos ímpios. Assim como nós vivemos nessa era de conformismo, onde nós devemos aceitar tudo o que nos impõe pela sociedade, o salmista também estava vivendo num período de dificuldade, num governo de ímpios, onde era imputado que ele aceitasse e se conformasse com a tirania desses reis. Deus faz, irmãos, com que eles tomem. Assim como fez com Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que o seu povo não pecasse. É Deus que faz, não é o povo. Não é o povo que vai em direção, mas é Deus que faz isso, irmãos. É Deus quem coloca os principados, como também é Ele quem os retira. O cuidado de Deus com o seu povo é tão pastoral, é tão paternal, é tão próximo, que Ele remove os governos maus, sabendo que nós também somos maus. Nós também somos inclinados ao pecado. Nós somos destituídos da sua glória e carecemos da sua graça. É por isso que Deus faz e não nós. Porque se fôssemos nós, nós também estenderíamos a mão à iniquidade, ao pecado. Não é o povo pelo povo, mas é Deus pelo povo. É sempre Deus que age primeiro em favor do seu povo. Sempre foi assim e sempre será, meus irmãos. Da eternidade até hoje, Ele segue amando primeiro. Da eternidade até o século 21, é Deus que segue amando o seu povo em primeiro lugar. É Deus que nos amou primeiro, é por isso que nós amamos. E quando nós ouvimos a palavra bem no versículo 4, ou faz o bem, a maioria de nós, irmãos, pensa imediatamente em termos de mínimo sofrimento, segurança financeira, sonhos realizados e problemas resolvidos. Mas por que pensamos isso? Porque quando lemos o Salmo dizendo que o Senhor faça o bem, nós temos essa percepção de fazer bem, porque muitas vezes, irmãos, nós definimos bem de acordo com o que desejamos, em vez de fazê-lo em termos daquilo que precisamos. Daquilo que nos faz felizes, em vez daquilo que nos faz santos. Daquilo que se pode ver, em vez daquilo que é invisível. E daquilo que é temporário, em vez daquilo que é eterno. Paul Tripp vai dizer que o alvo principal de Deus não é mudar as nossas situações e circunstâncias, nem relacionamentos, para que possamos ser felizes.
mas é nos mudar por meio de nossas situações e relacionamento de forma que sejamos santos. O salmista vai fazer um paralelo dos justos com os ímpios, ou dos que acham que são justos, mas se comportam como ímpios. Os obedientes, irmãos, de acordo com o texto, são guardados, recebem bondade da parte de Deus. Mas os que cometem injustiça, os que são desobedientes e vão para caminhos tortuosos, e não levam a justiça e a retidão desse Deus, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores, com os maus. Esse é o fim daqueles que vivem na terra dos justos como os ímpios. Que vivem na terra dos justos como quem se comporta de qualquer forma. A terra dos justos, irmãos, ou poderíamos dizer a igreja, é lugar para buscarmos a glória de Deus e sermos imitadores do Santo Filho de Deus, Jesus Cristo. Não me importa se você é crente há 30 anos, não me importa se sua avó, sua tia, sua mãe é crente, se seu avô foi pastor, se você vive na igreja desde a sua mocidade, se você se porta na igreja desobediente à palavra de Deus, você precisa se arrepender. Você precisa de arrependimento nessa manhã. Porque os que caminham em desobediência ao Senhor serão no dia do juízo final condenados. Os que não confiam no Senhor das Escrituras precisam de arrependimento. Não é o tempo que você tem de igreja, mas é se você segue confiando nesse Senhor. Se vivemos nessa terra sem comprometimento, irmãos, vivemos como os que vivem para caminhos tortuosos. Vivemos como os ímpios. Nós precisamos de arrependimento nessa manhã. Precisamos nos arrepender da nossa vida. Jesus derramou seu sangue em favor do seu povo. Ele é o grande sacerdote que expia os nossos pecados. E nós sabemos isso de cor e salteado. Sabemos isso todos os dias. Dizemos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós também sabemos isso, que o Deus homem fala e expressa a vontade de Deus Pai. Ele é o nosso profeta, nós sabemos disso. Mas agora sabemos também que Ele é rei. Mas por que nos comportamos como crianças mimadas, que só queremos fazer o que nos é confortável? Nos portamos como meninos diante da fé. Eu só faço se for confortável a mim. Dizemos que Ele é rei, mas quem toma as decisões somos nós. Dizemos que Cristo é o nosso rei, está governando, que Cristo é o soberano das nações. Mas quem toma as decisões últimas das nossas vidas somos nós. Declaramos em alta voz que Ele é o Rei da Glória. Salmo 24. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória. Ele está abrindo os portais. Será que é mesmo, meus irmãos? Para você, Ele é Rei? Ele toma as decisões na sua vida? O Rei que se revela na Escritura não é esse que dizemos seguir. Não é esse Rei que não toma as diretrizes da sua vida. E talvez, irmãos, você que tem declarado receber a pessoa de Cristo na sua vida, não tem crido no Cristo que é sacerdote, profeta e rei. Haverão apenas dois tipos de pessoas diante de Deus no dia do juízo final. Os que receberão paz, seja sobre você, e os que receberão, afastem-se de mim, eu não os conheço. Ou você é filho e obedece o que a Escritura diz, ou você está trilhando caminhos tortuosos e precisa de arrependimento nessa manhã. Não deixe ser governado pelo cetro do teu coração, meu irmão. Não deixe o cetro dos sentimentos levarem a palavra final. Ah, mas eu senti isso, eu senti aquilo. Não permita que o cetro ou o governo desse mundo te governe. Arrependa-se nessa manhã, meu irmão. Arrependa-se nessa manhã e receba no Senhor as seguintes palavras. A paz seja sobre vocês. A paz que excede todo entendimento seja sobre os crentes. A paz, a suprema segurança seja sobre aqueles que confiam no Senhor que sabe todas as coisas, no Senhor que está presente em todos os momentos e no Senhor que é poderoso. Crianças,
vocês receberam um desenho com uma cadeira, com uma palavra escrita eu em cima dela, né? E tem várias bolinhas ao redor indicando essa cadeira, né? Esse eu. Essas bolinhas, Matias, Luca, Arthur, João, Zoe, Gustavo, essas bolinhas representam medos, incertezas, insegurança, Tavinho e Tel. Elas representam essas coisas que vêm em direção a nós, o medo, a incerteza, a insegurança. E essa cadeira representa o coração de vocês. E nessa cadeira, nesse desenho, vocês estão sentados na cadeira. Vocês estão no centro do coração de vocês. E se vocês notarem, as flechinhas só vão em direção a vocês, elas não voltam. Mas eu pedi para vocês fazerem outro desenho, vocês lembram? Qual era o desenho? Era colocar uma cruz no centro da cadeira, ou no centro do coração de vocês. Quando a cruz está no centro do coração de vocês, os medos, a insegurança, a incerteza, elas vão continuar vindo até nós. Só que agora elas vêm e retornam, porque o Senhor nos assegura, Ele assegura a nossa salvação. Nós continuaremos sendo perseguidos pelos medos, pelas incertezas, pela insegurança. Mas agora nós temos o Senhor no centro do nosso coração. E nós podemos ficar seguros, porque Ele não permite que isso roube a nossa salvação. Então essa é a nossa segurança, crianças. A nossa segurança está quando o Senhor está no nosso coração. Ele nos garante que nós não perderemos a nossa salvação. E aos adultos, eu queria fazer algumas aplicações com o texto dessa manhã. E a primeira, irmãos, é que nós podemos aprender com o texto dessa manhã a responder a seguinte pergunta: o que significa confiar no Senhor? Ao sair desse culto, eu gostaria que todos pudessem responder que confiar em Deus é descansar naquilo que Ele é. Confiar em Deus é descansar no Deus que sabe todas as coisas, no Deus que é presente e no Deus que é poderoso. Nós podemos sair desse culto e dizer que confiamos no Senhor? Então descansemos naquilo que Ele é. Podemos aprender com o texto dessa manhã a ser firmes. Algumas pessoas, irmãos, são como areia, instáveis. Algumas pessoas também são como o vento, imprevisíveis. E algumas outras pessoas são como o mar, inconstantes. Mas o povo de Deus é como o Monte Sião. A rocha que serviu como a fortificação inicial da cidade de Jerusalém, elas não se abalam. Se nós confiamos no Senhor, nós não seremos abalados. Nós podemos seguir firmes. Podemos aprender com o texto dessa manhã a descansar no Deus que é onisciente. Nós descansamos em sua sabedoria. Ele conhece todas as coisas por meio de um ato infinito de compreensão. E Ele orquestra todas as coisas para alcançar o melhor fim através dos melhores meios. Confiar em Deus, irmãos, é descansar em seu poder. Confiar em Deus é descansar no fato de que Ele está entronizado nos céus, de que o seu governo não é desafiado e nem perturbado por ninguém. Ninguém se achega diante do trono de Deus e pode perturbá-lo. O trono de Deus segue sendo permanente, inviolável, intocável. Confiar em Deus é descansar em sua bondade. Ele nos tomou para si mesmo como seus filhos. Inimigos e agora filhos de Deus. Ele é um Pai compassivo e quer o melhor para nós. Podemos aprender com o texto dessa manhã que, diferente dos muros feitos por homens, como a exemplo da muralha da China, que em certo ano foi invadida porque vigias foram corrompidos, ou pelo muro de Berlim que tombou, diferentemente, o muro que guarda a nossa salvação não pode ser tombado. A nossa salvação não pode ser perdida. Porque quem assegura o nosso muro é o próprio Senhor. Quem assegura a nossa salvação é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. O nosso Senhor é poderoso, irmãos. Ele não permite que a nossa salvação seja tocada.
O muro do Senhor não pode ser transposto, porque é o próprio Deus o supremo segurança dele. Podemos aprender com o texto dessa manhã que não podemos confundir as promessas de Deus. Porque bem lá no fundo, irmãos, achamos que a obediência merece recompensa. Pelo fato de seguirmos a Deus, achamos que Ele deveria usar seu poder ilimitado para assegurar que a nossa vida esteja livre de sofrimentos. Mas não, irmãos. O que a palavra de Deus nos ensina nessa manhã é que no governo dos ímpios, Ele nos lembra do fim deles. Os ímpios perecerão no dia do juízo final. E não que nós seremos tirados de lá, mas que sejamos preservados no governo dos ímpios. Deus não promete ao seu povo uma vida de facilidades. Ele promete fortalecer e cercar aqueles que confiam nele. Com isso, protegendo-os contra o mal supremo. O Senhor nos promete do afastamento eterno do nosso Deus. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa suprema segurança. A nossa salvação é intocável. Intocável. Ainda que estejamos sendo perseguidos, ainda que as dificuldades dessa vida venham nos afligir, a nossa segurança não pode ser tirada. A nossa salvação não pode ser arrancada, porque ela está sendo protegida pelo nosso Senhor. Irmãos, existe algo muito pior do que isso. Existe algo pior do que perder o nosso emprego, perder a nossa saúde, nosso dinheiro, reputação ou até mesmo a nossa vida. Existe algo muito pior do que isso. O que é a perda dessas coisas em comparação com perder a Deus? Se Ele é infinito, então perdê-lo é uma perda infinita. Se Ele é incompreensível, então perdê-lo ultrapassa a nossa compreensão. De modo inverso, se Ele é infinito, então ganhá-lo é algo de valor infinito. Se Ele é incompreensível, então ganhá-lo é de valor incompreensível. Deus fortalece e cerca o seu povo, preservando para aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor tem preparado uma eternidade para o seu povo. Nada pode roubar essa alegria e essa esperança do povo de Deus. Haverá situações, irmãos, que serão duros testes para nós. Tentações para que sucumbamos à frustração, à desilusão, à amargura e à impaciência. Esses momentos podem tentar-nos a nos estender a mão à injustiça, à impiedade. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, nessa manhã, que existe uma promessa. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Eles terão o seu fim, a justiça de Deus será executada. Ele tem em vista o nosso bem-estar a longo prazo. Ele deseja aumentar a nossa fé, esperança e amor. Deseja purificar-nos do pecado, desmamar o nosso coração do mundo, fazer-nos mais compassivos para com os outros e levar-nos a amá-lo acima de todas as coisas. A aflição, irmãos, ela pode nos assaltar, mas ela nunca pode nos destruir. Na verdade, Deus a designou como parte do processo ao qual Ele nos santifica. Esse é o bem daqueles que pedimos através do verso 4, é esse bem que o próprio Deus se refere. Mas, irmãos, nós temos um perigo muito maior. Nós podemos relembrar com o verso 5, uma realidade tão esquecida no nosso meio. Lamentavelmente, alguns de nós estamos vacinados contra a realidade do inferno. E sabe por quê? Já ouvimos tantas vezes a respeito do nosso pecado, que isso não quebranta mais o nosso coração. Já ouvimos tantas vezes a respeito da expiação de Cristo, que ela não aquece mais o nosso coração. Já ouvimos tantas vezes a respeito da misericórdia de Cristo, que ela não derrete mais o nosso coração. Ou no presente contexto,
já ouvimos tanto falar sobre o inferno, que isso não assombra mais o nosso coração. Quando o coração não sente mais a verdade do inferno, do que nós merecemos afastados do Senhor, o Evangelho, ele deixa de ser boas novas e se tornam apenas em novas. A intensidade da alegria se enfraquece e seca-se o amor primaveril do coração. Irmãos, é a escuridão da noite que faz com que o amanhecer seja tão enriquecedor. É o tormento da dor que torna o alívio tão confortante. É o frio do inverno que torna a primavera tão animadora. É a solidão da separação que torna a reunião tão revigorante. Dessa mesma forma, é a possibilidade do inferno, irmãos, que nós merecíamos, que torna tão impressionante a promessa da glória. É o fato de merecermos o inferno que torna tão impressionante a glória que nos é guardada nos céus. O nosso Deus Trino está empenhado em nossa salvação, proteção, preservação e glorificação na eternidade. Este Deus é o fundamento para a nossa suprema segurança. E eu gostaria de encerrar o sermão, irmãos, com uma música, Turn Your Eyes. Eu traduzi-la para ficar de melhor maneira a compreensão que passa. A música trata sobre o estado de humilhação ao estado de exaltação e glória do nosso Senhor. Viramos nossos olhos para Jesus. Olhamos direto em seu rosto maravilhoso. E as coisas da terra ficaram estranhamente obscuras. À luz de sua glória e graça, voltemos os nossos olhos para a encosta, para o Gólgota, onde a justiça e a misericórdia se abraçaram. Lá, o Filho de Deus deu a sua vida por nós e nossa dívida imensurável foi apagada. Jesus, para ti levantamos os nossos olhos. Jesus, nossa glória e nosso prêmio, te adoramos. Eis que o nosso Salvador sempre é verdadeiro. Ó Jesus, voltamos os nossos olhos para ti. Voltamos os nossos olhos para amanhã e vemos Cristo, o leão, acordar. Que amanhecer glorioso! O medo da morte se foi, pois carregamos sua vida em nossas veias. Voltemos os nossos olhos para o céu. O nosso rei vai voltar para os seus. Cada joelho se dobrará. Cada língua gritará. Toda a glória somente para Jesus. Todos se curvarão diante desse Deus. Quer vocês acreditem, quer vocês não acreditem. No dia do juízo, vocês dobrarão os seus joelhos diante desse Senhor. Que sejamos encontrados como os filhos de Deus que confiaram no Senhor. Amém, irmãos. Se coloquem de pé.